Olá, muito boa tarde. A inteligência artificial é uma ferramenta cada vez mais presente em todos os setores da sociedade, que cruza as fronteiras do humano, coloca desafios e gera perplexidades. Por isso, pede um debate urgente, como o que vai acontecer no dia 15 de março, em Braga, na Praça Central, uma iniciativa da Conferência Nacional das Associações do Apostolado dos Leigos, que analisamos neste programa com Carlos Liz, consultor em estudos de mercado e de opinião, e João Cordovil Cardoso, presidente da Conferência Nacional das Associações de Apostolado dos Leigos. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa, na semana que acontece esta Praça Central. E João Cordovil Cardoso pedia-lhe que nos informasse desde já que praça é esta. Bom, esta praça pretende-se que seja um ponto de encontro de toda a gente, aberta não apenas a crentes, mas a todos, e onde, este ano, iremos debater este tema que nos pareceu, quando há 2 anos definimos o tema, que seria importante, e que, digamos, estes 2 anos têm vindo a confirmar, quer pelas várias intervenções do Papa, quer até porque aquilo que vamos vendo na sociedade e nas alterações culturais, de alguma forma, e, portanto, vai ser assim, a nossa Praça Central. E esta Conferência Nacional das Associações do Apostolado dos Leigos, que reunião acontece em torno deste nome? É uma associação privada de leigos que reúne os movimentos e as associações de leigos espalhadas pelo país. Neste momento são cerca de 50, pode parecer pouco, mas são cerca de 100 mil pessoas, ou mais de 100 mil pessoas. Portanto, em causa estão as várias organizações de leigos que se mobilizam na Igreja Católica para diferentes fins. Sim, e a CNAL procura ajudar, no fundo, a descobrirmos uns aos outros, é uma das nossas tarefas, a trabalharmos juntos para o mesmo fim, no fundo, a construção do Reino de Deus na Terra, e a descobrirmos aquilo que nos separa, aquilo que nos une, e a trabalharmos no que nos une para este fim comum. Carlos Luís, antes de irmos ao tema, e aproveitando que temos aqui nesta mesa um consultor de estudos de mercado, eu perguntava-lhe que força tem esta marca, Praça Central? Bem, começa logo pelo próprio nome inequívoco de que é uma vontade real, material, que a CNAL entendeu dar corpo, isto é, encontrar um sítio onde possa juntar-se gente de diferentes proveniências, e esse sítio é um sítio central. E é particularmente interessante que este tema da inteligência artificial aconteça numa praça central, porque, na verdade, o que está em jogo hoje com a inteligência artificial é a sua necessidade de se encontrar com a inteligência humana, ou se quisermos para os termos ao contrário, a inteligência humana, na praça central, acolhe com gosto a sua filha e, ao mesmo tempo, a colega, a inteligência artificial. Portanto, é muito interessante. Praça central também quer dizer isto: pessoas, movimentos, crenças e problemas, desafios, questões para definir. Nesta Praça Central, pronto, vai acontecer em Braga, acredito que estejam convocados para nela se encontrarem as tais associações de leigos, os leigos de todos os movimentos. É verdade. Todos os movimentos, todos os nossos 50 movimentos foram convidados a divulgar junto dos seus membros a realização e a data. E que importância tem, João, que de facto esses movimentos estejam presentes? Enviem representantes, não façam deste encontro mais um entre tantos que acontecem em Portugal? Eu acho que tem imensa importância. Por um lado, até da forma que o Carlos dizia, de ser um ponto de encontro, um ponto de debate, um ponto de diálogo. Não vamos ali, embora obviamente tenhamos pessoas que vão de alguma forma fazer conferências, mas temos sempre espaço para perguntas, para questões, para um bocadinho de debate entre todos. Não tanto quanto seria possível, precisávamos de mais dias para conseguir fazer isso, mas aquele que é possível num único dia. E, portanto, convidamos todos, de facto, a estarem presentes para esta participação ativa, não é mais... Para além desse debate em torno de ideias, acredito que o próprio encontro entre leigos seja desde logo mobilizador. Claro, porque há sempre aquele chamado networking nestas coisas, que vamos, quer nos breaks, nos intervalos, quer durante o almoço, que temos um almoço, enfim, servido para todos que estão inscritos, conversarmos uns com os outros, vermos as ideias de uns, as dúvidas de outros, os esclarecimentos de outros e, portanto, servir de crescimento. Tudo em torno deste tema, Carlos, ainda da inteligência artificial, é um tema
é um tema novo ou já estamos dentro dele, mesmo sem por vezes termos dessa consciência? Dizem os cientistas e os tecnólogos que é um tema não tão novo assim. Portanto, nasceu há décadas, foi tendo evoluções significativas, mas o que é muito curioso, e isso também dá, voltando a insistir no tema da importância da Praça Central como um ser vivo, e portanto um ser com uma agenda pertinente. Portanto, o tema da inteligência artificial está a ganhar, de facto, novas dimensões. Podemos dizer que nos últimos meses mesmo existem alterações substantivas a partir da entrada em força da inteligência artificial generativa. E então aí entramos numa coisa que um grande pensador e um professor e teólogo e padre franciscano, Paolo Benanti, que é a minha grande referência do ponto de vista quando se pensam estas coisas, ele fala de uma forma bastante, enfim, tranquila sobre a importância de juntar ao conceito de Homo sapiens o conceito de máquina sapiens. Porque efetivamente há aqui duas sapiências que se estão a cruzar. E podem-se substituir, ou existe o perigo de se substituírem? Essa forma de perguntar está um pouco inadequada, porque precisamente o que acontece é que estas inteligências... seja muito primária, de facto. É um pouco linear. E se há alguma coisa que caracteriza a inteligência, já agora, não é? É precisamente a complexidade, a vontade de fazer relações entre coisas, de descobrir coisas novas. É muito interessante dizer que esta Praça Central, que se vai reunir então em Braga no dia 15, portanto para a semana, tem esta... É uma boa notícia trazer a inteligência para o primeiro plano. Ela tem o apelido de artificial, mas na verdade, insisto, é filha do humano e com ele vai fazer companhia. Mas é muito curioso que esta inteligência, para quem procura pensar uma forma de estar no mundo com determinados valores, com determinada visão, como nós, enfim, crentes, precisamos de muita inteligência. E por isso a boa notícia é mais inteligência a bordo. Bem-vinda, então, essa colega de inteligência. E esse é um ponto que, Paulo, tem muito a ver com o que é que tem acontecido nos últimos tempos, com o ChatGPT e as múltiplas desenvolvimentos que têm acontecido. Já agora, esta conferência também vai ser muito importante, porque a primeira parte da conferência são 3 oradores, de facto, especializados no tema. E quando se diz especializado em inteligência artificial, significa-se ultra-atualizados. O professor Arlindo Oliveira lançou agora um livro, Inteligência Artificial Generativa, muito importante, e a primeira coisa que diz é este livro é bom, enfim, ler rapidamente, daqui a 3 meses, pode estar desatualizado, não é? Portanto, acompanha-nos este sentido de emergência, e isto tem muito a ver com esta ideia de uma inteligência cheia de vida, sendo que nós, crentes, e esse é um ponto que eu gostaria de, enfim, depois de debater com os colegas lá, nós não temos que ter medo do que acontece, porque por mais inteligência que nós produzamos, ou que tenhamos estas novas ligações, a inteligência de Deus é infinita. E esse infinito é muito saboroso. Portanto, certamente eu atrevo-me a dizer, enfim, neste programa, que Deus achará muita graça ao que nós, os humanos, andamos aqui a fazer. Portanto, no sentido de tentar compreender melhor as coisas e ligar-nos as coisas. E já vamos também daqui a pouco falar de um tema que vai apresentar em Braga, neste sábado, precisamente sobre a inteligência artificial nas artes, na pastoral, na teologia, comunicação social, enfim, um grande ambiente habitado também pela inteligência artificial. Antes perguntava, João, porquê a escolha deste tema, no sentido, os leigos de Portugal, ao convocarem o debate sobre este tema, acreditam que é um grande debate sobre a pessoa humana que está em causa? É verdade. Este tema, como eu referi há bocadinho, foi escolhido até há 3 anos, porque esta edição deveria ter acontecido em 2023. Não aconteceu em 2023 porque era o ano da jornada da juventude. Passou para 2024, depois os problemas logísticos de 2024 fizeram com que passasse para o princípio de 2025. Isto significa que nós, quando escolhemos o tema, não era um tema muito falado dentro da Igreja sequer, mas de alguma forma inquietava-nos. E inquietava-nos porque pode levar a que o homem se queira substituir a Deus, queira tornar-se criador em vez de ser criatura. Acha que isto está em causa, Carlos Luís? Bem, ainda bem que é um debate, porque claro. eu acho pergunto que não. A partir daquilo que disse há pouco. Mas a questão faz todo sentido, efetivamente. Quer dizer, pelo menos é necessário colocá-la. Tem mesmo que se colocar. E essa é a função, precisamente, de grandes organizações como esta, que junta muita gente com vontade e sem medo de debater as coisas, não é? O medo aqui não é bom conselheiro, nem aqui, nem em nada.
Mas dizia então, João, que pode haver esse perigo. Portanto, eu não lhe chamaria perigo, chamar-lhe antes uma possibilidade. Pois. E uma das preocupações que surgiu logo de início, quando começámos a pensar nisto, foi nas coisas boas, ótimas, que a inteligência artificial nos traz. E curiosamente, pouco tempo depois, nós tínhamos alinhavado isto, o Papa fez uma comunicação ao Grupo Minerva, que eu creio que terá sido a primeira vez que o Papa escreveu qualquer coisa sobre a inteligência artificial. E nessa altura nós pensámos, olha, afinal, não estamos assim muito longe das ideias que estão agora a viver na Igreja. E o desafio que o Papa lança nesse e noutros documentos seguintes é sempre a questão ética da inteligência artificial. E é giro e engraçado porque há um grupo de empresas, chamemos assim, de pensadores até, que se associam a esta ideia e que, de alguma forma, começam a pensar que é preciso criar regras éticas para a utilização da inteligência artificial. Nós podemos pensar nos maus usos, mas obviamente que temos muitos bons usos. E se pensarmos nos maus usos, a guerra eletrónica é talvez a coisa mais eficaz na medida em que retira a decisão a um homem sobre o que é que vai fazer. A decisão foi tomada a priori quando se programou e quando se mandou aquele drone ou o que quer que seja disparado. E este é de facto um desafio ético. Mas, obviamente, que há todas as boas utilizações. E como o Carlos referiu há bocado, tudo isto de ajudar-nos a fazer melhor, ajudar-nos a fazer mais com menos, é bom se daqui vier benefício para a sociedade. Ou seja, se a justiça social, tudo isso for acompanhando este desenvolvimento. E é ainda Paulo Benanti, portanto, fala na compatibilidade ética entre a inteligência humana e a inteligência artificial. E criou um conceito fascinante, não sei exatamente em termos tecnológicos em que medida é que resulta e em que ponto está, que é a algorética. Portanto, a perspectiva dele é, muito bem, então os algoritmos é a linguagem da máquina, nós temos o nosso sistema de valores, a nossa visão do mundo, a nossa crença, mas para falarmos com a máquina, se calhar temos que aprender maquinês, temos que falar na mesma linguagem. E criou, com um grupo de investigadores, portanto, algoritmos éticos. Isto é, para entrar nos processos de decisão das máquinas. Portanto, esta conversão, esta capacidade de olharmos para a máquina inteligente e capaz de criar conteúdos próprios, na verdade, estamos a sair do modelo já bastante antigo da programação para o modelo do sistema com autonomia progressiva a partir do machine learning. Não é? E isso é fascinante do ponto de vista de um crente, creio eu. Portanto, por isso é que é muito interessante esta iniciativa. Já agora, em janeiro entrou, portanto, no princípio deste ano, entrou um projeto extraordinário em que o Vaticano e a Microsoft se juntaram, durante vários anos, tiraram 400 mil fotografias, portanto, da Basílica de São Pedro e criaram um gêmeo digital da Basílica absolutamente extraordinário. Não se trata da visita virtual à Basílica, enfim, à moda antiga, isto é, há meia dúzia de anos atrás. Trata-se de uma coisa muito mais interessante, porque com os sistemas de inteligência artificial é possível ver, por exemplo, falhas em determinadas partes da estrutura, da arquitetura, e o sistema propõe, naturalmente, substituir-se as falhas da própria construção. Portanto, estamos muito à frente nesta matéria. E sempre com o olhar positivo que caracteriza o Carlos Luís sobre estas... Sempre com o olhar positivo de ser cristão, como nós os três e os outros que nos estão a ouvir. Em todo caso, e o Papa, seja na mensagem para o Dia Mundial da Paz, também na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais e depois, nesse documento, creio que é a referência do Dicastério para a Cultura e do Dicastério para a Doutrina da Fé, que é que foram os dois que se juntaram para pensar sobre o assunto. Há esse perigo, que chamo-lhe perigo propositadamente, do uso da inteligência artificial para fins militares, para fins bélicos. Há com certeza, e a primeira coisa a dizer, no entanto, logo à partida, é que tudo o que mexe tem contraindicações, não é? E, portanto, há realmente perigo. Se a pergunta é essa, há perigo ou não há perigo? Há perigo. O que é que se faz com isso? Enfrenta-se o perigo, supera-se. Com os tais nomeadamente com a algorética, mas também com uma visão bastante... Evidentemente, as coisas são mais complicadas do que estamos aqui a dizer, mas o que é muito importante é qual é o ponto de partida, qual é a atitude. A Igreja é especialista em humanidade, é uma das referências também muito interessante. E, evidentemente, esses sistemas acabam, mesmo com muita autonomia que tenham, para ter que entrar no processo da vida da humanidade. E, como tal, nós somos especialistas nessa matéria, damos o nosso contributo. E esse contributo, nesta Praça Central, João Cordovil Cardoso, vai girar em torno de que programa? Assim, de forma muito telegráfica, o que é que os participantes vão poder debater? Temos 3
conferências de fundo, chamemos assim, para situar o tema, feitas por 3 especialistas, como o caso já resolveu, já referiu, aliás. Uma pelo Dr. Hugo Silva, que para quem visitou a exposição que um banco fez ali no Monumental, foi o curador dessa exposição e, portanto, tem alguma ideia já do que é possível ser feito. Depois temos o professor Paulo Novaes, que é talvez, não vou dizer o maior especialista em Portugal, que é para não correr riscos, mas um dos maiores especialistas em Portugal na inteligência artificial, que é professor da Universidade de Minho. E depois temos o padre Afonso Seixas, que é professor da Universidade de Santo Luís e que se tem dedicado, ele é formado em Direito e creio que doutorado, e que se tem preocupado muito com todas estas situações. Esta é, digamos, a primeira parte do programa. É a parte da manhã de sábado. Que é a parte da manhã de sábado. Da parte da tarde temos 2 painéis que vão abordar consecutivamente, portanto os painéis não são simultâneos, são um a seguir ao outro, e que vão abordar onde é que já está a inteligência artificial hoje em dia em diferentes áreas. E pensamos na saúde, na educação, na justiça e depois, no segundo painel, nas artes, chamámos pastoral teologia, portanto também já existe aí, e finalmente na educação. Portanto, são áreas em que hoje em dia já isto funciona, já há experiências, já há dados recolhidos, já há muita gente a pensar e, portanto, creio que destes diálogos entre estas diferentes pessoas sairá alguma coisa interessante. Um dos diálogos contará com o contributo de Carlos Liz, neste segundo painel. E que impacto tem a inteligência artificial nas artes, nos públicos que as procuram? Que potencialidades aí estão? Está a ter, como se imagina, digamos, Há pouco já referiu a Basílica de São Pedro. Bom, nomeadamente jogando em casa, não é? Sim. Mas dentro do mercado aberto da arte, a inteligência artificial é uma geradora de imaginação. Não é? E a arte é a casa de imaginação. E, portanto, há aí uma afinidade absolutamente natural e por isso desmultiplicam-se as iniciativas, os artistas. O que eu penso que possa ser útil a pensar, naquilo que eu tenho estudado, é exatamente qual é o ângulo, como é que o público dos museus vê isto. Faz sentido a questão da introdução da inteligência artificial nesta lógica da relação do museu com os seus públicos? A resposta é claramente sim. É muito importante perceber que toda a ida a um museu é sempre um ato muito significativo. Ninguém vai por acaso, não se vai de passagem. E, portanto, vai-se com um investimento emocional, cognitivo, cultural muito forte, o que significa que estes públicos de museu, que estão-se vindo a alargar de forma muito interessante, eles têm a inteligência artificial incluída na sua própria vida. E, como tal, o museu tem que ser capaz de compreender que tem que falar com eles também em sede dessas suas novas competências e dessa cultura da inteligência artificial. E aí há imenso para fazer. Nomeadamente no modo como é que se explora, como é que eu percebo melhor aquilo que vejo. Como é que posso pensar a ligação entre uma obra que está aqui e outra que está bastante distante, seja na presença física do museu, seja no digital, na web. E, portanto, isso é um mundo infinito de possibilidades. É, digamos, a grande palavra-chave aqui é o alargamento da imaginação, do sentimento. A arte é o campo das grandes emoções. E voltamos a encontrar Deus aqui, enquanto especialista em humanidade, que nos criou, e enquanto sabendo o que é e praticando o que é a grande beleza da vida. E por isso, de facto, voltando ao princípio da conversa, a Praça Central tem boas razões para tratar do tema e é isso que penso que vamos fazer. E ia perguntar ainda, Carlos, sobre o tema da comunicação. Sim. Creio que será um daqueles onde a inteligência artificial mais diretamente... Naturalmente, como o senhor jornalista sabe, e cada vez, à medida, quanto mais se interage com as bases de dados, com os conteúdos, quanto mais se trabalha sobre eles, é tão interessante, do ponto de vista de inteligência mesmo, em vez de simplesmente pedir uma informação, dialogar com a máquina para aperfeiçoar, para ganhar definição nas perguntas que se fazem. Essa interação com a máquina, que alimenta depois, com os sistemas, alimenta mais capacidade de resposta, é, digamos, um trabalho de jornalista, imagino eu, e é um trabalho de todo a pessoa curiosa. E, portanto, sim, a comunicação tem tudo a ganhar com isso. Uma nova forma de estar no mundo, também no mundo da comunicação. E, João, se lhe perguntasse qual é o propósito essencial desta Praça Central, qual seria a resposta? Ou seja, no fim do dia, qual é o objetivo? O objetivo é dar às pessoas ferramentas para poderem pensar o tema.
ajudá-las a situarem-se. Eu acredito que há muita gente, enfim, muita gente não diria, mas que há pessoas hoje em dia que acham que ainda não existe inteligência artificial ou que ela não está metida nas suas vidas. Podem ter uma atitude hostil diante desta realidade nova. Eu nem diria que é hostil, é por... desconhecimento. É desconhecimento, é desconhecimento. E, portanto, de alguma forma apresentar-lhe o que é que já existe, mas também ajudá-las a pensar para o futuro. E, sobretudo, não criar medo, porque eu acho que esta é uma... É mais fácil passar o medo. É claro que há riscos. Todos nós estamos fartos de ouvir as fake news, as deepfakes, estas coisas todas, que põem na boca das pessoas coisas que elas nunca disseram, ideias que nunca tiveram, e que podem condicionar, no fundo, a liberdade, que é uma das coisas que está em causa, não é? Que se nós tivermos, e vou dizer jornalismo, mas não é jornalismo, se nós tivermos uma informação completamente dominada por um pensamento, seja ele qual for, não é? E se eu penso, ainda por cima, se o pensamento não for um pensamento humano, for artificial, conduzido, obviamente, com o objetivo de condicionar, diminuímos a liberdade das pessoas. E, portanto, no fundo, é dar às pessoas a ideia, mas mostrar às pessoas a esperança. Eu citava só o professor Henrique Leitão aqui há tempos numa conferência que dizia que nós não podemos querer hoje em dia saber o que é que vai ser a inteligência artificial. E dava como exemplo o telemóvel. Os telemóveis, quando apareceram, nós tínhamos era um telefone. Mas hoje em dia, 20, 30 anos, 40 anos de telemóveis depois, o telemóvel não é mais um telefone. Agora corremos isto daqui a 3 meses, a coisa Podem querer. João, só uma última informação. É uma praça aberta a todos, certo? Como já aqui foi referido. Quem quiser participar, o que é que tem de fazer? Tem que ir ao site da CNAL, que está a passar ali, Sim. e tem logo na primeira página o sítio para fazer a inscrição. Fazer a sua inscrição. A inscrição tem... Pessoal ou em grupo? Sim, no pessoal, nós este ano diminuímos para facilitar até a vida às pessoas, só permite a inscrição de 2 pessoas no máximo, portanto se forem mais do que 2, tem que se... Ou entrar em contato connosco por e-mail, imagino, alguém que tenha 50 pessoas para inscrever, por e-mail a gente resolve o problema. São sempre bem-vindas aqui. Sempre. Muito bem, fica então esse convite e agradeço terem aqui, enfim, dando início também a este debate em torno de inteligência artificial que vai acontecer na Praça Central. Muito obrigado. Obrigado. Por terem estado neste programa. E fica de facto o convite para participar num debate urgente em torno do tema da inteligência artificial este sábado, dia 15, em Braga, e que também vamos acompanhar na Agência Eclésia. Desejo-lhe uma boa tarde. Até amanhã, se os quiser.